Olá! Neste vídeo iremos tratar dos componentes dinâmicos do plano de manejo, que são construídos para a elaboração ou revisão deste documento. Os componentes dinâmicos são elementos que, ao contrário dos componentes fundamentais, podem mudar com maior frequência ao longo do tempo. À medida em que o contexto da unidade de conservação ou as condições e tendências dos recursos e valores fundamentais mudarem, será necessário também revisar o planejamento. Esses componentes incluem os seguintes elementos: necessidade de dados e planejamentos, subsídios para interpretação ambiental, mapeamento e banco de dados geoespaciais da OC. Vejamos cada um deles. A necessidade de dados e planejamento é identificada a partir da análise dos recursos e valores fundamentais e das questões-chave da unidade de conservação, e define quais são os planos e estudos específicos a serem elaborados e priorizados de acordo com o contexto de cada unidade. Como estão os recursos e valores fundamentais da unidade? O que os ameaçam? Que ações de manejo preciso fazer para diminuir essas ameaças? Que dados preciso buscar para entender melhor os recursos e valores fundamentais? Na oficina de elaboração do plano de manejo, essa análise é feita por um diagrama, que a partir dos recursos e valores fundamentais avalia o estado atual do recurso, qual a tendência de conservação para o futuro se nada for feito, as ameaças à sua integridade, os planejamentos necessários e os dados que precisamos buscar. Após análise de todos os recursos e valores fundamentais, vamos buscar outras questões chaves que não tenham surgido nas análises dos diagramas. Portanto, a questão-chave descreve um gargalo de gestão que impede a efetiva consolidação da unidade. Uma questão-chave pode ou não estar diretamente relacionada a uma declaração de significância e ao propósito da unidade de conservação, mas a falta de ação sobre essa questão pode afetar diretamente esses componentes. Realizadas análises dos recursos e valores fundamentais e identificação das questões-chave, cabe agora realizar o exercício de priorização dos planejamentos elencados e questões-chave identificadas. Diante das situações complexas que envolvem a gestão de uma unidade de conservação e da escassez de recursos, é necessário ter uma lista de prioridades entre as necessidades de planejamento e de dados para direcionar os esforços da equipe gestora. Esse direcionamento deve ter foco na proteção dos recursos e valores fundamentais e, portanto, no propósito e significância, e também contemplar as questões-chave da unidade. Usemos a Floresta Nacional de São Francisco de Paula como exemplo. Um dos recursos e valores fundamentais identificados na unidade é o manejo dos recursos florestais. Ao fazer a sua análise através do diagrama, foi identificada a necessidade de dados que ajude a entender melhor a capacidade de produção de produtos não madeireiros na Flona. Da mesma forma, um dos planejamentos para ser elaborado para a melhoria do manejo dos recursos florestais foi a elaboração de um plano de controle populacional do javali, espécie exótica e invasora presente na unidade. Depois do exercício de priorização, ambos foram identificados como prioritários para ações de manejo na unidade. Outro elemento dos componentes dinâmicos são os subsídios para interpretação ambiental. A interpretação ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar e traduzir os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. Portanto, é uma ferramenta de grande potencial de sensibilização e aproximação com a sociedade. Para a oficina de elaboração ou revisão do plano de manejo, busca-se o levantamento de subsídios para o posterior planejamento de ações de interpretação ambiental da unidade.
Os subsídios devem refletir o propósito da unidade e se baseiam nas declarações de significância e nos recursos e valores fundamentais. Referem-se aos principais atributos tangíveis e intangíveis, histórias, lendas e significados do território, que sensibilizem o visitante, conectando-o de forma mais ampla com a unidade de conservação. Por fim, o último componente dinâmico é o mapeamento e banco de dados geoespaciais da unidade. O banco de dados de informações geoespaciais compreende as informações espacializadas da unidade de conservação. Essas informações são organizadas para auxiliar a elaboração do plano de manejo através da caracterização da unidade, da visualização espacial de seus atributos e auxiliará as etapas de zoneamento e normatização que seguem, além de servir posteriormente de subsídio para a gestão da unidade. Vamos construir os componentes dinâmicos do plano de manejo da unidade onde estamos trabalhando? Esperamos que os conceitos tenham ficado claros e um bom trabalho!